Os cristãos vivam exatamente como cristãos. Como ele disse, infelizmente, há muitos que se dizem cristãos e vivem como pagãos. Infelizmente isto é verdade. Há muita gente que se intitula de cristão, que diz que é cristão, mas que vive uma vida pagã, onde Cristo não existe. Portanto, a grande necessidade que este mundo tem é de haver cristãos que vivam como cristãos, que pensem como cristãos, que ajam como cristãos, que se comportem como cristãos, que se relacionem com os outros como cristãos verdadeiramente. Mas a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é ser cristão? O que é ser cristão? Será que ser cristão é pertencer a uma religião? Será que ser cristão é algo que eu possa simplesmente intitular-me de cristão? É evidente que não é isso. Ser cristão não é pertencer a uma religião. Ser cristão não é pertencer nem sequer a uma igreja local. Ser cristão é pertencer a Cristo. Ser cristão é pertencer a Cristo. É ser propriedade de Cristo. É pertencer efetivamente a Cristo. Esse é verdadeiramente cristão, aquele que pertence a Cristo. Eu posso dizer, eu sou cristão. Porquê? Porque eu pertenço a Cristo. Porque eu um dia aceitei o Senhor Jesus como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Porque um dia eu reconheci que Jesus, ali na cruz do Calvário, Ele estava ali substituindo-me. Ele estava ali tomando o meu lugar. Ele estava ali derramando o seu sangue para me lavar e purificar de todo o pecado. E por isso, eu um dia o reconheci como o meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E por isso eu posso dizer que sou cristão. Mas mesmo assim, e estas palavras também me fizeram pensar, uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que eu vivo como tal. Uma coisa é aquilo que eu sou, e eu posso dizer que sou cristão, porque efetivamente pertenço a Cristo. Outra coisa é: será que eu estou a viver como cristão? Será que eu estou a manifestar Cristo? Será que eu estou de facto a pensar como Cristo pensa? Será que eu estou a relacionar-me com os outros como Cristo se relaciona? Será que eu estou de facto a viver como Cristo viveu? Será que eu estou a manifestar e a revelar a vida que Cristo quer que eu viva? Essas são coisas diferentes. Uma coisa é eu ser cristão. E eu posso e eu espero que todos vós possais dizer também: eu sou cristão, porque pertenço a Cristo. Porque pertenço a Cristo. Porque fui comprado por um preço, e um preço muito elevado. E esse preço foi o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu sou cristão porque estou lavado no sangue de Cristo. Estou lavado no sangue de Jesus. Os meus pecados foram perdoados, foram lavados no sangue de Jesus. E eu espero, como disse, que todos nós possamos dizer isto, com esta convicção e com esta certeza: eu sou cristão
porque pertenço a Cristo, porque reconheço que Jesus é o meu Salvador. Agora, e eu trouxe este pensamento para a nossa reflexão, para nós pensarmos, será que eu tenho vivido como cristão? Sabem, onde é que pela primeira vez os cristãos foram chamados como tal, como cristãos? Nós temos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 e no versículo 26, nós temos o versículo que nos diz que pela primeira vez foram chamados cristãos, foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, diz o versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. E a que pergunta é, quem é que os chamou? Quem é que lhes chamou de cristãos? Foram eles que se titularam de cristãos? Ou foram outros que disseram que eles eram cristãos? Foram os de fora. Foram aqueles que se opunham a eles. Foram os de fora que lhes chamaram, e o chamarem certamente era como uma forma depreciativa, lhes chamaram de cristãos. Porquê? Porque certamente viram Cristo na vida deles. Chamaram-lhes de cristãos pela forma como eles se reuniam. Chamaram-lhes de cristãos pela forma como eles falavam. Chamaram-nos de cristãos por aquilo em que eles acreditavam. Chamaram-nos de cristãos pela forma como eles, naquilo em que eles acreditavam e aquilo em que eles anunciavam. Eles anunciavam Cristo. Eles pregavam Cristo. Eles viviam Cristo. E porque viviam Cristo, porque Cristo era a sua vida, então os que estavam de fora chamaram-lhes de cristãos. Irmãos, quão bom era que todos nós, no seio da nossa família, no nosso emprego, na escola, nós fôssemos chamados de cristãos. Que os outros nos chamassem, tu és cristão. Porquê? Porque vem em Cristo, porque vem o meu amor ao Senhor, porque vem a minha fidelidade ao Senhor, porque vem como eu amo a sua palavra e vem como eu realmente ajo para com os outros, revelando Cristo. Revelando aquilo que Cristo revelou a quanto aqui viveu neste mundo. O Senhor Jesus Cristo, Ele revelou de facto um grande amor por todos aqueles que o rodeavam. Portanto, quão bom era que realmente todos nós, como cristãos que somos, porque somos de Cristo, nós pudéssemos todos ser chamados também de cristãos por aqueles que estão lá fora, por aqueles que vivem à nossa volta, porque reconhecem que nós amamos a Cristo, que nós amamos a palavra de Cristo e mais, nós vivemos Cristo, vivemos a palavra de Cristo. Quão importante era que isso acontecesse, e eu espero, a começar por mim, que isso aconteça. Em primeiro lugar, para a glória do nome do Senhor, e em segundo lugar, para a bênção daqueles que nos rodeiam. Porque este mundo precisa efetivamente de homens e mulheres que sejam verdadeiramente cristãos, que não se intitulem como de cristãos e vivam como perdidos. Não é isso que este mundo precisa. Não é isso que este mundo precisa. De pessoas que se intitulam e que dizem que são cristãs e vivem como perdidos, como não têm esperança nenhuma, como de facto não valorizando em nada a pessoa, a obra, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso não é ser cristão.
Isso, de facto, é ser pagão. Isso é ser idólatra. Isso é ser, digamos as coisas como são, é ser mentiroso. Isso é ser mentiroso. Porque se eu digo que sou de Cristo, se me identifico com Cristo, me identifico com a sua mensagem e não a vivo, é ser mentiroso. E este mundo precisa de homens e mulheres verdadeiras. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele disse a verdade e Ele é a verdade. E aqueles que se intitulam de cristãos, que dizem que lhe pertencem, então têm que ser verdadeiros. Têm que viver uma vida de verdade. Porque então mudem de nome. Mas não se chamem de cristãos. Porque na verdade não são. Por isso, irmãos, este alerta e que de reflexão, cada um de nós aqui nesta manhã, possa, ainda mais que estamos a chegar ao fim do ano. Normalmente é a altura em que fazemos o exame, olhamos para trás e vemos o que é que aconteceu ao longo deste ano, positivo, negativo. Possamos olhar para trás e refletir se temos vivido como cristãos. Façamos essa pergunta a nós próprios e examinemos a nossa vida. Não examinar a minha vida com a vida do meu irmão, mas examinar a minha vida e confrontar a minha vida com a palavra do Senhor, com a vida que Cristo quer que eu viva. Então, refletindo, examinando, cheguemos a uma conclusão e sejamos honestos na presença do Senhor e digamos, se for esse o caso, eu sou cristão, mas não tenho vivido como tal. E quem sabe até, por eu não ter vivido como tal, como cristão, se calhar até me posso lembrar de alguns que partiram para a eternidade, para o inferno, e dos quais eu sou culpado. Porque não fui um bom exemplo para eles. Porque não lhes revelei Cristo. Porque não lhes mostrei quem Jesus era. Quem Jesus era para mim e quão importante fosse de facto para Ele. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a fazer esta reflexão e que o Senhor nos ajude a sermos não cristãos de nome, mas cristãos de vida. Cristãos de vida, que vivem verdadeiramente Cristo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, e versículo 19, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, o Senhor diz-nos: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Primeiro, o Senhor conhece os que são seus. Não vale a pena dizeres que é cristão se não és. Não vale a pena. Deus sabe. O que importa é que tu digas que és cristão, mas de verdade, com sinceridade, porque crestes em Cristo, porque pertences a Cristo, porque Deus sabe os que são seus. Deus conhece. Não vale a pena tentarmos mentir. Nós podemos mentir uns aos outros, podemos enganar-nos uns aos outros, mas jamais podemos enganar a Deus. Jamais podemos enganar a Deus. Portanto, Deus conhece aqueles que são seus. E aqueles que são seus, diz o versículo que o Senhor conhece e qualquer que profere o nome de Cristo, qualquer que se identifica com Cristo, que se identifica com o Senhor Jesus Cristo, que crê nele como seu Salvador, qualquer que se identifica com ele, o que é que faz? Aparta-se da iniquidade. Não tem prazer no pecado, não tem prazer naquilo que realmente é deste mundo, naquilo que realmente é contrário à palavra de Deus. Não tem prazer, afasta-se, aparta-se dessas coisas. Ou seja,
aquilo que realmente nós estamos a falar é de santidade, é ser separado. Nós que todo aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo, que é seu, é santo, é separado para Deus, separado para ser usado por Deus, separado para glorificar o nome de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele orava, Ele dizia: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor, Deus, quer que nós estejamos aqui neste mundo. É aqui que Ele quer que nós estejamos. Para quê? Para revelar Cristo. Para mostrar quem Cristo é. Para revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para transmitir a palavra do Senhor. Portanto, o Senhor quer que nós estejamos aqui, mas o facto de nós estejamos aqui não significa que temos que viver como o mundo vive, temos que pensar como o mundo pensa, temos que agir como o mundo age. Não! O facto de Deus quer que nós estejamos aqui para mostrarmos que realmente somos diferentes, que as coisas não têm que ser como são neste mundo, mas que há esperança e que há realmente a possibilidade de as coisas serem diferentes. Porque há uma nova mensagem, há uma nova vida. E essa vida é obtida através de Jesus Cristo. E, portanto, todo aquele que se identifica com o Senhor Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor neste versículo: aparta-se, afasta-se da iniquidade. Antes eu tinha o meu prazer nas coisas que eram da carne. Eu tinha o meu prazer nas coisas que eram da carne, nas coisas que eram deste mundo. Mas antes de eu conhecer o Senhor, mas isso eu era pagão, era idólatra, era um perdido, vivendo na carne, segundo os prazeres da carne. Mas no dia em que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu nasci de novo. E nasci para uma nova vida. E essa nova vida é para ser vivida com Cristo e para ser vivida para Cristo. Não significa que eu tenho que sair deste mundo. Não significa que eu tenho que me ausentar, tenho que me fechar num convento, que tenho que ir para algum lado. Não! O Senhor Jesus Cristo, nós sabemos perfeitamente que Ele nunca pecou. Mas, se havia alguém que sabia o que era a tentação, era Ele. Quantas vezes Ele foi tentado? Satanás tentou desviar do seu rumo, ou tentou de diversas formas, mas nunca ele se desviou do seu objetivo. Ele viveu neste mundo sem pecado, viveu neste mundo sem cometer pecado algum. A palavra de Deus diz que ele nunca pecou, nem nunca se achou engano na sua boca. Mas ele, como homem, ele sabe o que é a tentação. Ele sofreu no meio, neste mundo. Ele sofreu às mãos dos homens. Levantaram calúnias sobre ele. Fizeram-lhe acusações tremendas. Mas não houve nada nem ninguém que o desviasse do seu objetivo. Ele veio, aliás, nós temos em João no capítulo 8, nós temos um episódio, João capítulo 8, e versículo 46, o Senhor Jesus está perante os religiosos daquela época, está perante homens que o odiavam. E sabem porquê? Porque ele dizia-lhes isto. No versículo 44, ele dizia: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele dirige-se a homens religiosos, líderes religiosos, e diz-lhes: vós
Tendes como pai ao diabo. Vós sois filhos do diabo. Eles que se intitulavam como filhos de Abraão, se intitulavam como homens religiosos impecáveis, e o Senhor Jesus Cristo chama-lhes de raça de víboras. Diz que eles são mentirosos. É perante esta audiência que o Senhor Jesus diz estas palavras. No versículo 46, quem de entre vós me convence do pecado? Ou quem de entre vós me acusa de pecado? Quem? Acham que se alguém tivesse algum pecado para lhe apontar, não lhe apontava? Acham que se alguém tivesse realmente alguma coisa para lhe acusar, não ia acusá-lo? Ele estava perante homens que o odiavam, estavam perante os seus discípulos que viviam com ele, que o acompanhavam, que o conheciam. Portanto, se houvesse alguma coisa para acusar o Senhor Jesus, que o acusassem, não tenho dúvidas nenhumas que eles não hesitariam em acusá-lo de alguma coisa. Mas não havia nada em que o acusassem. Não tiveram resposta para lhe dar. Mas sabem, o que me impressiona não é o facto de eles não terem resposta. O que me impressiona é o facto do Senhor Jesus se expor desta maneira. Se expor desta maneira, dizer, tem alguma coisa para me acusar? Acusem-me! Irmãos, será que nós podíamos dizer a mesma coisa perante os nossos colegas de trabalho? Tem alguma coisa para me acusar? Alguma coisa contra mim? Digam-me! Será que nós tínhamos também esta ousadia? Ou se calhar, no meio dos nossos colegas de trabalho, ou no meio da escola, até nos escondemos porque há muita coisa que podiam acusar-nos, que podiam apontar-nos. Possamos refletir nisto. Se somos cristãos, se somos de Cristo, vivamos uma vida de cristão a sério. Vivamos verdadeiramente Cristo. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus merece. Merece que haja homens e mulheres que se identificam com Ele e valorizam a palavra dEle. Porque vivem a palavra dEle. Porque amam a sua palavra. E a sua vida, a sua regra, a sua conduta é baseada na sua palavra. Porque reconhecem que Ele, quando andou aqui neste mundo, o que Ele fez era o que estava certo. Ele tratou as pessoas como elas deviam ser tratadas. E por isso, nós devemos seguir o seu exemplo também. Devemos tratar os outros. Ele, que era Deus, ele, como a palavra de Deus diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se. Ele deixou a sua glória, humilhou-se, veio habitar entre os homens, veio humilhar-se perante os homens. E nós, por vezes, vivemos só, queremos a altivez, queremos só o alto. Não nos humilhamos. Humilhar-nos para nós é um problema. Reconhecermos o erro é um problema. Mas esse não é ser cristão. Ser cristão é reconhecer quando erramos. Ser cristão, de facto, é manifestar aos outros o amor de Cristo. É tratar os outros como Cristo tratou e como Cristo me trata a mim. Como Deus me tratou e me trata a mim. Não acusando-me, não maltratando-me, mas amando-me. Foi dessa forma que Deus me tratou e continua a tratar-me. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele, com toda esta, como é que eu dizer, esta ousadia, não é ousadia a palavra, mas falta-me, com toda esta coragem, enfrentou toda aquela gente, porque de facto a sua vida era irrepreensível. E esta deve ser a vida de um cristão. É evidente que ser santo não significa ser perfeito. É evidente que nós falhamos, mas tenhamos a humildade de reconhecer as nossas falhas. A humildade de reconhecer, acima de tudo, perante o Senhor, as nossas falhas e buscar a força e a direção do Senhor para que a nossa vida tenha cada vez menos falhas e para cada vez mais o nome do Senhor seja glorificado e para que Cristo cresça cada vez mais. Como dizia João Batista, para que Ele cresça e eu diminua. Isto é ser cristão. Alguém que se esconde atrás de Cristo, porque não é Ele que quer aparecer,
mas sim quer que Cristo seja visto. E seja visto pelas palavras, seja visto pelas ações. Porque isto é ser cristão. O Senhor Jesus Cristo, de facto, Ele veio para fazer, diz no Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio, não foi para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E ainda, João 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Foi para isso que o Senhor Jesus veio. Irmãos, nós estamos aqui para quê? O Senhor Jesus Cristo, Ele sabia porque é que veio. Para fazer a vontade do Pai. A sua comida, a sua vida, o seu prazer era fazer a vontade de Deus. E como eu disse, não houve nada nem ninguém que o desviasse desse objetivo. Mas, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele, conforme o acusavam, Ele comeu com pecadores. Ele comeu com pecadores. Ele entrou em casa de pessoas que eram acusadas de mau comportamento e de quem os judeus, os líderes religiosos, se afastavam porque se julgavam melhores, superiores. O Senhor Jesus Cristo comeu à mesa com eles. Esteve com eles. Esteve com toda a gente. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca foi influenciado por ninguém, mas Ele influenciou a vida de todos. Ele influenciou a vida de todos. Ele transformou a vida de todos. Por isso, irmãos, nós estamos aqui neste mundo para quê? Para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Isso não significa que eu tenha que me afastar deste ou daquele. Não. Eu estou aqui para mostrar a este e àquele quem eu sou. Em primeiro lugar, quem é o meu Salvador e mostrar quem Ele é para mim. E eu posso me dar com toda a gente. Mas o que importa não é a influência que eles causam na minha vida, mas é a influência que eu causo na vida deles. Por isso, irmãos, quanto mais nós formos cristãos, a sério, maior influência causamos na vida dos outros. E quanto mais nós tivermos a noção e tivermos bem presente o que somos e porque é que estamos aqui, então mais nós seremos uma influência no meio deste mundo. Portanto, irmãos, eu espero que todos vós me acompanhais neste pensamento. Eu sou cristão. Que o Senhor me ajude a viver como tal. E que nós possamos refletir profundamente nisto. E que realmente Cristo seja visível na nossa vida. Sermos cristãos e viver como cristãos. É disto que este mundo precisa. E por isso, eu concordei com aquelas palavras, porque aquelas palavras podiam ser ditas e já foram ditas aqui muitas e muitas vezes. E podem ser ditas e serão ditas por todos aqueles que amam verdadeiramente o Senhor e reconhecem o que é ser cristão. Que de facto sejamos e vivamos como tal, como cristãos. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus nos ajude daquilo que nós ouvimos. Para aqueles que não sabem como é que podem ser salvos, como é que podem ser cristãos, o nosso irmão José já disse, mas eu quero muito sucintamente dizer desta maneira. Há várias maneiras de abordar a questão. O que é um cristão? É alguém que tem Cristo no coração. Como é que eu tenho Cristo no coração? A Bíblia diz
que todos quantos o recebem, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. São estes os cristãos. E a questão é, como é que o recebemos? É ter no coração? É recebê-lo? Como é que o recebemos? A própria passagem, João 1,12, diz: crendo no seu nome. É quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, como o nosso irmão José disse, nosso único, suficiente Salvador. Quando nós cremos assim nele, e ele entra no nosso coração e tornamos-nos cristãos. Que o Senhor nos ajude. Vou pedir ao Nando para vir aqui à frente, se faz favor. E o nosso irmão Fernando, o Nandinho, como dizem os meninos em Angola, vai terminar o culto com oração. Não sei se quiseres dizer alguma coisa, estás à vontade. Não, tá. E aqui aos irmãos. Não, está tudo bem. Estou Estou bem. de pé. Senhor, nosso bendito e amado Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e de facto que esse sentimento, Senhor, possa brotar nos corações, Senhor, daqueles que já te aceitaram como único Salvador, Senhor. De facto, não é fácil, Senhor. Tu não prometeste, Senhor, que seria fácil vivermos o dia a dia, Senhor. Mas tu prometeste-nos, Senhor, que estarias ao nosso lado, Senhor. Sejam quais forem as circunstâncias, Senhor. Podemos não ter ninguém ao nosso lado, Senhor. Podemos estar sozinhos, podemos estar doentes, podemos estar em situações complicadas, mas tu estás ali, Senhor. Amém. E obrigado, Senhor, porque de facto, Paizinho, tu és bom, Senhor, e tu nos ajudas, Senhor. De facto, que não seja vergonha nossa, Senhor, ao fim de um ano de vida, Senhor, olharmos para trás, Senhor, e vermos que de facto não fizemos nada para ti, Senhor. Escondemos-nos por trás de uma capa, Senhor, que não existe, Senhor. Que tu nos ajudes, Senhor, a cada um de nós, Senhor, a vermos-te como o nosso único Salvador, Senhor, e merecedor de toda a nossa atenção, Senhor, todo o nosso fazer diário para ti, Pai. Que tu cuides de cada um aqui, Senhor. Também te continuamos a rogar pelo David, Senhor, e pelo irmão João, por estarem doentes, Senhor, que tu cuides deles. E mais uma vez te agradecemos pela tua palavra que nos trouxeste esta manhã, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Antes de saírem, só gostava de dizer que o Nando veio cá neste curto período. Eu não sei quando é que ele vai embora. Dia 6, cara. Dia 6. Dia 6 é segunda-feira. Não, é terça. Terça-feira. Terça-feira. Sim, A seguir, desta pois. terça a 8. Desta terça a 8. Terça a 8. Portanto, no domingo ainda vai estar connosco, se Sim, Deus quiser. sim. Não se esqueçam de orar por ele. Não se esqueçam de orar por aquelas crianças em Angola, no Lubango, a quem ele tem ministrado a palavra de Deus. Ele vai voltar para lá. Ele precisa muito das nossas orações para que Deus lhe dê toda a graça e sabedoria e também dê graça à família que vai cá ficar mais uma vez sem ele neste momento, mas o Senhor sabe todas as coisas, para a Wanda e para os meninos. E orar também pelas pessoas do Quimbo, aquela povoação que está a 25 km do Lubango, no meio do mato, sem condições nenhumas, nem água tinham, e ele arranjou água para eles, até lhes fez um poço lá, e vamos orar para que enfim o Senhor possa cuidar dele, e eu vou orar. Senhor, que tu na verdade tomes o Nando nas tuas mãos, tomes aquelas crianças, tomes aqueles adultos, tomes aquelas almas, lembra-te das pessoas do Lubango e arredores, e que tu uses para a tua glória. E entretanto, cuida daquelas crianças no dia 2. Certamente que elas estão a sentir a falta de estarem com o Nando, como habitualmente ele está com eles. Ajuda também o Cristóvão, que tu também o prepares para te servir como tu mereces. E rogamos que tu cuides de todos eles, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo.